Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martins e hoje eu vou comentar a respeito dessa falsa excomunhão dada aí pelo Vaticano pela mão de Túcio Fernandes, esse heresiarca iníquo, com o aval do Leão XIV, este Papa que também é outro herege. Prevost não é apenas só herege, ele é iníquo, porque ele foi malicioso nessa excomunhão, demonstrou uma malícia impressionante e as pessoas estão cegas diante dessa idolatria perante o Papa. Eu não quero entrar aqui no mérito de que se ele é Papa ou não é. A princípio ele é o Papa, sim. Afinal, eu estou do lado da Fraternidade São Pio X. Embora, sim, eu reconheço a legitimidade teológica da posição sede vacantista. Eu sei por que eles chegam a essa conclusão. Eu só não concordo com ela. Mas, não vem ao caso. O fato é que essas excomunhões que o Vaticano emitiu aí para a Fraternidade São Pio X é prova cabal da separação do joio e do trigo. Agora é uma nova era, é uma era que acabou, não tem mais diálogo com modernistas, com continuistas, com esses hereges. Eles nos odeiam. Não tem mais convivência com essa gente não presta, essa gente é obstinada na heresia, é obstinada. Eles odeiam o catolicismo tradicional porque este freia eles, porque condena todos os erros, todos os vícios e todas as heresias. É muito mais fácil conviver dentro dessa seita maligna do Vaticano II do que abraçar o catolicismo tradicional, que pede para que a gente tenha uma vida mais dura na prática das virtudes, é muito mais exigente para com nós, do que simplesmente ficar indo na missa no domingo, com fé, comunga, aí participa de algumas coisinhas da igreja e finge que tá tudo certo. Acabou. Essa é a vida desse pessoal. Eles colocam a cabeça debaixo da terra como um avestruz fugindo da realidade. Eles negam o evidente, eles negam as heresias escandalosíssimas praticadas por Roncalli, Montini, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio e agora Prevost. Eles negam tudo isso, coisas evidentes, explícitas. A contradição entre o magistério pré-concílio e pós-concílio é explícita de tal modo que até se você perguntar para um chat GPT, um Claude, um Gemini, eles vão mostrar que sim, existe diferença entre o ensinamento da igreja antes do concílio e pós o concílio. Essas pessoas que negam aquela aberração que João Paulo II fez durante seu pontificado, aqueles encontros ecumênicos horrorosos, diabólicos. João 23, que tinha amizade com a maçonaria. Paulo VI, que fez mais mal à igreja do que todos os perseguidores heresiarcas e heresias que assolaram a igreja ao longo de toda a história. Um homem que levou milhões para o inferno com a sua falsa doutrina. Um homem que causou a maior catástrofe da história da igreja. João Paulo II, que foi para tudo que é país no mundo pregar um evangelho diferente daquele que nos foi ensinado durante mais de 1900 anos. Um homem que defendia o secularismo, o laicismo, que se encontrava com tudo que é tipo de falsa religião demoníaca, pagã, não pedia para essas pessoas se converterem ao catolicismo. Mas eles são considerados santos. Roncalli, Montini, Wojtyla. Daqui a pouco eles também vão canonizar Ratzinger, vão canonizar Bergoglio. Porque faz parte para legitimar essa falsa religião conciliar que esses homens sejam santificados, canonizados. Somente a pessoa mais muito ignorante, cega, covarde, para aceitar que esses homens foram santos. Aí você tem, por exemplo, figuras como Madre Teresa de Calcutá, que deixava as pessoas morrerem
em suas falsas religiões, fazendo nenhuma questão de converter essas pessoas na hora da morte. Aí você vê a situação das dioceses ao longo do mundo inteiro. Aqui no Brasil, mais visível, dioceses sendo chefiadas por bispos heresiarcas, bispos que só servem só para ficar mamando o dinheiro de dízimo dos fiéis, padres que têm carros de mais de 150 mil reais, padres que estão aí no mais alto luxo, padrecos que ensinam heresias, imoralidades, paróquias infestadas de leigos fazendo o que bem entendem, um monte de abuso litúrgico, de heresias sendo proferidas por essa gente, seminários ensinando as piores doutrinas possíveis, cheias de efeminados sodomitas, cardeais inundados na heresia, na apostasia, congregações, conventos, dicastérios infestados de corrupção. E, no entanto, o leão não ruge. O leão não ruge diante todas essas calamidades. Ele ruge contra a fraternidade São Pio X. O leão ruge para com quem quer fazer o que é certo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O leão ruge com quem demonstra amor legítimo a Deus e a sua Santa Igreja. Isso, Leão XIV não liga. E eu já vi muitos dizendo, Leão XIV, ele tem QI 145. Olha, diferente do que alguns pensam, isso não é sinal bom. Isso, pelo contrário, mostra, de fato, caráter de Prevost. Porque é impossível que eu, um leigo de merda, ter capacidade intelectual de entender o que é certo e o que é errado dentro da doutrina católica. E, no entanto, o homem com a maior autoridade na Terra não saber o que foi ensinado durante 2000 anos pela Santa Igreja, por mais de 200 papas, dezenas de santos doutores, centenas de santos. É impossível que todos esses papas conciliares sejam ingênuos e ignorantes. Impossível. Todos eles tiveram uma malícia maligna. E me dói muito dizer isso. Mais uma vez, eu não entro na questão de que se a sé está vacante ou não. Isso pouco importa para mim no momento. O fato é constatar que estamos diante de uma abominação, de uma injustiça indescritível. Alguém vai levar a sério o que aquele maligno, aquele servo do bode que é o Túcio Fernandes, que assinou essa carta de excomunhão para nós? Somente essas pessoas que estão na idolatria da papulatria. Dessas pessoas que estão imersas nessa seita maligna do Vaticano II. Porque não dá. O cara é um herege público e notório, explícito. Mas tudo isso já estava previsto nas Sagradas Escrituras. As pessoas, não suportando a sã doutrina, vão acreditar em fábulas. A gente vive na igreja militante. Nos é esperado o combate. Isso tem que nos mostrar que sim, a gente tem que combater e lutar. E é árduo. A nossa vida não pode ser confortável ao ponto de, nossa, eu cumpro o preceito, eu vou na missa, tá tudo certo. Não é isso. É nos exigido um combate. Um combate sério. Mais de 1 bilhão de católicos no mundo.
certamente a maioria desses católicos que seguem aí o Concílio Vaticano II são ignorantes, creio eu, são ignorantes. Estes terão a misericórdia de Deus, porque realmente é complicado. Essas pessoas nasceram, cresceram, foram instruídas dentro da ótica do Vaticano II. Elas acreditam que estão seguindo a verdadeira religião. Deus, nesse caso, vai julgar elas segundo a questão da preguiça. Até que ponto essas pessoas tiveram preguiça de querer buscar a verdade. Mas elas terão a misericórdia de Deus nesse aspecto, a consideração. Mas essas pessoas, esses acrobatas, esses malabaristas, estes hermeneutas da continuidade, esses conservadores, estes hereges modernistas que têm acesso a livros que mostra claramente a diferença substancial entre o catolicismo praticado antes do concílio e depois do concílio, estes vão ser julgados duramente por Deus. Estes vão, porque foram covardes. E digo mais, vão ser mais duramente julgados por Deus do que os próprios modernistas, progressistas, radicais que destruíram a igreja com o modernismo. Porque esses já adotaram, desde sempre, o espírito deles já estava dado à iniquidade. Eles já são maus. Agora, os hermeneutas, eles veem, eles conseguem ver o erro, eles até se sentem incomodados com aquele erro, mas por respeito humano, covardia, mantém-se nessa posição covarde e canalha. Acabou essa questão da boa convivência entre hermeneutas e tradicionalistas. Não existe mais isso. Acabou, não deu. Por muitos anos eu achei que seria possível. Mas essas pessoas têm que ser nossos inimigos pessoais. Porque esses canalhas hoje estão comemorando uma falsa excomunhão. Ou seja, eles acreditam que essa excomunhão ilegítima e iníqua é válida. E uma excomunhão significa que a gente não está em comunhão com a Santa Igreja. E que, portanto, a gente também teria o quê? A nossa alma jogada no inferno. Eles falaram que os sacramentos aplicados aí pela Fraternidade São Pio X é tudo inválido. Você acha que essa gente aí tá com pena da gente? Tão tristes? Tão triste coisa nenhuma. São uns canalhas e cínicos, são hipócritas, fariseus. Acabou. É o início da separação do joio e do trigo. Uma nova etapa desse processo. É uma nova etapa. Talvez o início de grandes dores futuras. Porque, sinceramente, a gente já está aí com vários e vários papas. São décadas e décadas de papas, um pior do que o outro. São milhões e milhões e milhões de orações diárias para que estes homens se convertam, e nenhum deles se converte. Cada vez que entra um, é um pior do que o outro. A tendência é que depois de Prevost vai vir um outro papa perverso também. E claro, isso dá mais força para o argumento do sede vacantista de que a sé está vacante. Porque é difícil mesmo acreditar que o vigário de Cristo na Terra nos ensina o erro, a heresia e o pecado. Ora, é complicado mesmo aceitar uma coisa dessa. Eu entendo o lado dos sede vacantistas. De verdade. Só que muitos aí vão dizer que tá tudo certo. Que não tem problema nenhum atualmente na igreja. Que é só alguns grupos. Só alguns abusos litúrgicos. É só uma má interpretação.
Difícil. É muito difícil. Mas já está escrito, a porta que leva à salvação é estreita. É estreita. Bom, eu tenho a consciência limpa, a minha consciência está tranquila, eu tenho paz de espírito. Acho que essa excomunhão não tem valor nenhum. Porque essa autoridade que foi dada a Leão XIV e a Tuccio, ela não é ilimitada. O poder das chaves não pode ser usado a seu bel prazer. Ela tem que estar sustentada na verdade e na justiça. E essa excomunhão não está baseada em nenhum dos dois.